Qual a postura correta na hora de levantar um peso? Será que isso de fato tem algum prejuízo para a coluna? É isso que você vai entender agora. Olá, meu nome é Rafael Galvão, sou fisioterapeuta há mais de 10 anos trabalhando com dor. No vídeo de hoje eu vou te explicar basicamente como é que funciona a questão dessa leitura sobre a postura em relação às atividades diárias. Como você pode executar uma determinada ação sem que haja prejuízo para a sua coluna. Exatamente. Aquela situação que você vai lá, de repente, pegar uma compra, as sacolas de compra que estão no chão e suspendê-la. Qual a forma melhor que você tem para que automaticamente isso não gere nenhum tipo de problema na sua coluna? Qual a melhor forma que nós temos de desempenhar tal função sem que isso seja agressivo para a nossa coluna vertebral? Nesse vídeo você vai entender isso e muito mais. É muito comum a gente estar ouvindo a questão sobre postura, né? Então você tem uma postura para dormir, uma postura para sentar, uma postura para fazer isso, para fazer aquilo, mas de fato, quanto que isso realmente tem relevância clínica? Quanto que a ciência vem e nos diz, olha, realmente fazer dessa forma vai evitar que você sinta dor em tal canto, vai evitar que você tenha uma lesão mais grave. Muito que se fala hoje não tem um respaldo científico. O militarismo tem uma forte influência sobre a questão postural. É aquela deixa, né, de barriga para dentro, peito para fora. Isso automaticamente gera uma ideia de uma postura alinhada, uma postura bonita, padrão estético que automaticamente era adotado de alguma forma, dizendo, olha, é assim que você precisa se manter, é assim que você precisa caminhar, é assim que precisa sentar, e não é bem por aí que a coisa funciona. Hoje a ciência vem para refutar alguma dessas informações que nada tem a ver com o contexto atual. A gente vai entender isso de uma forma bem tranquila e fazendo com que você em casa aplique isso e se mantenha suave, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de perturbação para a sua coluna, principalmente você que sente dor na região lombar. Essa falsa crença que a postura vai automaticamente evitar que você sinta dor, vai evitar que você sinta uma lesão, ou tenha uma lesão, melhor dizendo, vai evitar que você tenha degeneração de alguma coisa. Não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de postura, a gente tem que levar em consideração principalmente a postura mantida. Essa sim pode ser prejudicial em um determinado momento. Ou seja, você ficar numa postura por um determinado período de tempo ou longo período de tempo, isso sim de alguma forma tem uma alteraçãozinha em relação à dor. No entanto, a postura como você vai utilizar para agachar, para sentar, para dormir, para andar, pouco tem influência sobre você ter ou não ter lesão, de ter ou não ter dor, porque a dor não é um contexto único postural. A dor tem uma relação direta com o contexto biopsicossocial. Se você não entende muito sobre isso, mas quer aprender, eu vou deixar aqui também um linkzinho do card para que você assista esse vídeo e entenda um pouquinho mais sobre dor, e principalmente dores de característica específica e inespecífica. Então não perde. Terminou esse vídeo, já vai lá e curte. No seu dia a dia, com certeza você executa tarefas das quais você precisa dobrar na coluna, né? Então você vai lá e flexiona a coluna, você vai lá e pega aquele objeto do chão, a sua sacola de compra, você vai ter que ir lá, de repente, pegar o pano de chão para espremer, você vai lá, de repente, sei lá, consertar alguma coisa agachado, você vai lá amarrar seu cadarço. Então, todos esses processos naturais de movimento automaticamente fazem parte do cotidiano de todo mundo. No entanto, algumas pessoas ainda ficam com aquela falsa crença de que se eu me agachar dessa forma eu vou ter dor, eu não posso usar minha coluna assim, eu não posso usar minha coluna assado. Muito complicado isso, porque você acaba alterando uma ideia que nada tem a ver com o contexto científico, né? Então hoje a gente sabe que o fato de você flexionar a coluna não tem uma relação direta em ter ou não ter dor, em ter ou não ter uma lesão. A gente precisa entender que quanto mais movimento, mais variabilidade de movimento você dá para a sua coluna, melhor ela automaticamente vai funcionar. O nosso corpo foi projetado por quê? Para movimento. Nesse contexto, se a gente for pegar lá atrás os nossos humanos mais humanos, né, desde nossos ancestrais lá, você tinha tribos automaticamente indígenas que adotavam basicamente o quê? A postura de cócoras, por exemplo, como uma postura de descanso. Poucas pessoas hoje conseguem realizar esse movimento. Então, se ficar de cócoras no chão, agachar-se totalmente, poucas pessoas conseguem. E às vezes a gente faz alguns testes em consultório para entender quanto de restrição tem no tornozelo, no joelho ou no quadril de um paciente, e é impressionante a quantidade de pessoas que não conseguem fazer esse movimento simples. Isso tem uma relação direta com a ausência de movimento nesse corpo. Então, uma relação postural, muitas das vezes, não tem uma condição para dizer assim, olha, você realizando dessa forma, você vai se beneficiar. Olha, fazendo dessa forma, você vai evitar tal coisa. Muita calma por aí, tá? A questão toda aqui é dar movimento para o segmento que não tem.
Essa é a ideia maior. É você se movimentar de fato, é você praticar uma atividade que consiga usufruir do melhor movimento que o seu corpo ali até então permite. O nosso estilo de vida moderno automaticamente tem um impacto muito grande. Então você hoje não precisa estar de alguma forma gastando tanta energia para executar tal tarefa. Hoje a gente tem utensílios, a própria modernização vem aí para nos ajudar, né? A questão da evolução tecnológica está tudo aí à nossa frente. Antes que você precisava caçar, hoje você tem um iFood, você pede pelo celular e a comida vem até você. Da mesma forma que quanto mais conforto você tem, mais comodismo você vai gerando no seu corpo. Muito menos o que? Movimento. Então, quanto menor o movimento, automaticamente maior a chance de você ter dor. É isso que você tem que ter em mente. Não é a postura que vai te livrar de ter ou não ter dor, mas sim a questão da qualidade do movimento que se executa. O quanto de movimento você dá para o seu corpo. Então, nas suas atividades diárias, no seu dia a dia, no seu lar, minha senhora, meu senhor, você está lá limpando a sua casa, né, fazendo alguma atividade que realmente exija um pouco mais do seu corpo, isso é favorável, isso é uma coisa boa. Então, que você precisa entender que esses movimentos devem fazer parte sim, e outra, com um contexto muito tranquilo, sem aquela cobrança de você ter que agachar dessa forma, ou se manter assim, ou se manter assado. Não, usufrui do corpo, entende o que está acontecendo e deixa fluir naturalmente. Pensando nisso, você que automaticamente em casa faz esse movimento de dobrar para frente, né, para na hora de pegar, por exemplo, um balde com água, na hora que você vai lá espremer seu pano, né, para o seu pano de chão, na hora que você vai lá, você vai pegar algum objeto, algum peso, você, meu amigo, que vai lá trocar o bujão de gás, tira para um lado, para o outro, esses movimentos do dia a dia você não precisa ter medo. E eu vou te explicar por que não precisa ter medo. Esse estudo que eu vou te apresentar, né, ele vai literalmente quebrar, refutar essa ideia de que você precisa agachar, sentado, com a coluna reta, né? Não, calma. Vou te apresentar aqui já já esse estudo que vai fazer parte de um contexto novo na sua vida e que vai mudar justamente essa ideia de que agachar de uma forma X vai diminuir a dor na sua coluna. Então você que é novo aqui no nosso canal, já peço desde já, curte, compartilha, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que com certeza toda semana você vai ter uma informação aqui valiosa que vai mudar a sua vida. Então não perde tempo e já se inscreve. O artigo que eu vou te apresentar, ele fez o seguinte estudo. Ele pegou 3 formas de agachar. Dessas 3 formas, ele incluiu qual delas realmente geraria mais compressão e cisalhamento. O que seria cisalhamento? A torção na região lá da coluna lombar, tá? E qual delas seria de alguma forma maléfica ou qual delas seria uma forma real ou mais próxima do real para você estar utilizando no seu dia a dia. Ah, como é que eu devo me agachar realmente para que eu possa evitar qualquer tipo de dano na minha coluna? E olha só que impressionante. A imagem C, que é a postura, a última postura que geralmente é aquela que você mais observa, né, das pessoas divulgando sobre a forma correta como você deve agachar, foi a que mais teve forma de compressão e cisalhamento na região lombar. Ou seja, ela teoricamente seria a forma como mais tivesse malefício e não benefício para a sua coluna lombar. Olha só que interessante isso. Olha como a ciência vem para nos ajudar e a entender que muitas das informações que nós ouvimos muitas vezes podem perturbar a nossa vida. Podem fazer com que a gente deixe de executar tal tarefa ou movimento pensando que aquilo é ruim, e muito pelo contrário. Então, a imagem A, que foi a imagem que teve menos dano de compressão e cisalhamento, ou que teoricamente ela serviria basicamente para você adotar no seu dia a dia, ela seria sim a forma mais tranquila, a forma mais relaxa de você estar utilizando a sua coluna de uma forma no seu dia a dia que tivesse menos impacto sobre a coluna lombar. Então, de modo geral, o que a gente precisa entender? Que o movimento sempre será bem-vindo. A forma como você executa o movimento tem que ser uma forma tranquila, livre, tá? Fazendo com que o seu corpo adote essa postura sem que gere incômodo. Então você que já teve dor em algum momento, com certeza deve ficar preocupado. Ah, mas eu preciso agachar assim porque eu tenho medo de doer. Calma, faz o movimento. O corpo não sentiu nenhum tipo de dor, não reclamou, executa o movimento novamente. Tá? Mas sendo o tempo em vista o quê? Que o movimento é bem-vindo. Uma coisa que é interessante, você que já teve episódio de dor, já travou fazendo algum movimento do tipo, é que quanto mais você repete essa informação, menos isso gera informação de proteção para o cérebro e menos dor você vai ter, que é uma coisa interessante dentro desse contexto. E não evite fazê-lo, porque o fenômeno de evitação, aquele negócio, tenho medo, isso vai gerar uma ativação e com certeza você vai ter dor antes mesmo de você fazer o movimento, que é uma coisa interessante. Então não perde tempo, tá? De alguma forma ali perturbado com a postura que você vai agachar ou tenta fazer essa postura robótica. Não,
faz o movimento tranquilo de uma forma natural, que com certeza o seu corpo vai se beneficiar com isso, sem dúvida nenhuma. Essas informações fazem sentido para você? Se faz sentido, já compartilhe esse material com pessoas que você sabe que sofrem com dor na coluna, que de repente receberam algum tipo de informação errada, ou o tipo de informação que de repente já está ultrapassada. Essa informação recente que eu acabei de te apresentar, ela foi publicada agora em 2021, então algo bem recente, é uma informação valiosa, é uma informação científica que ainda vai valer por algum longo período. Isso com certeza deve fazer parte da sua vida a partir de agora. Então você, minha amiga, meu amigo que está aqui nos assistindo, desde já, meu muito obrigado. Quero sempre te agradecer pelo like, pelo compartilhamento. Você que está inscrito no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ajuda justamente a gente a levar essas informações mais adiante, que com certeza vão mudar a sua vida e que de fato vão gerar qualidade de vida, que é isso que nos interessa. Então, desde já, meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.